Canto Espírita apresenta Estudando André Luiz na obra Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, boa noite, todo mundo. Nós estamos aqui começando mais um estudo do Obreiros da Vida Eterna, livro de André Luiz. Então, começamos hoje com a nossa prece. Então, vamos relaxar aí o corpo e a mente, elevar nosso pensamento no nosso Mestre Jesus, agradecendo por esse momento que estamos juntos aqui, estudando, pela oportunidade de estarmos juntos nessa rede, mesmo que tão distante uns dos outros fisicamente, mas porém unidos por essa doutrina tão amada, tão consoladora. Pedimos aos nossos mentores queridos que nos abençoem, que nos ajudem na melhor compreensão dos textos que vamos ler. Peço aos mentores também que estejam presentes nos nossos lares, abençoando, fluidificando as águas, harmonizando os cômodos, que possamos ter aí uma ótima semana. Vamos fazer também a oração que o nosso Pai nos ensinou, o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Ok, pessoal? Então eu vou começar a ler. Eu vou ler, então, depois vocês leem, alguém lê, começa a ler o livro, tá bom? Vamos lá. Então, o capítulo 12, eu resumo do capítulo 12, então vamos lá. A equipe de André Luiz, já na crosta, usa o orfanato de Adelaide, uma das pessoas que irá desencarnar, que é daquele grupo, né, de pessoas que eles estão preparando para desencarnar, como ponto de referência para as atividades na crosta terrestre. Este local foi escolhido por ser um ambiente onde a espiritualidade maior já tinha um extenso trabalho de assistência. Durante o sono do corpo, as almas de nossos 5 irmãos são trazidas ao orfanato pelos trabalhadores e assistentes do auxílio ao serviço. Luciana e Irene encaminham Albina ao recinto, enquanto o padre Hipólito e André trazem Dimas, Fábio e Cavalcante. Bonifácio assiste, que vela por Cavalcante, também se une ao grupo. Bonifácio, assistente que vela por Cavalcante... repetindo a mesma frase. Jerônimo, chefe do grupo de assistência, completa a equipe e todos juntos, então, volitam para a casa transitória de Fabiano. Ao chegarem, são recebidos calorosamente pela irmã Zenóbia para uma breve e elucidativa palestra quanto à iminente desencarnação dos 5 irmãos. Terminada a enseja, todos retornam ao corpo físico e acordam com impressões diferentes da experiência vivida no plano espiritual. Então tá aí o resuminho que o Leandro fez, muito bom, a gente já consegue relembrar um pouco do que foi estudado, né, no último capítulo. Então agora eu vou fazer o share do livro, que a gente vai começar um capítulo novo, né? Maravilha. Então tá jóia. José, você pode ler pra gente um pouquinho? Sim, claro. Obrigada. Capítulo 13, o companheiro libertado. Depois de vários preparativos, principalmente ao lado de Cavalcante, que piorara após a intervenção cirúrgica, Jerônimo articulou providências referentes à desencarnação de Dimas, cuja posição era das mais precárias. De manhãzinha, após entender-se com a irmã Zenóbia quanto à localização do primeiro amigo a libertar-se dos laços físicos, o assistente convidou-nos ao trabalho. Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação e, por isso, seria subtraído à forma grosseira de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato. Atingira-se o tempo próprio.
Recordando, contudo, meu caso particular e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador enquanto regressávamos ao círculo carnal pela manhã. Prezado assistente, indaguei, releve-me o desejo de saber particularidades dos serviços. Poderá, todavia, informar-me se Dimas desencarnará em ocasião adequada? Viveu ele toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta da Terra? Completou a relação de serviços que o trouxera ao renascimento? Senhor, hein? Tá perguntando um Nossa, monte de quantas coisa aí. perguntas, hein? Ok, o Dimas fez o que deveria fazer ou não? E aí o orientador respondeu. Não, respondeu intercalado com firmeza. Não chegou a aproveitar todo o tempo pré-fixado. Ô, Senhor, hein, cara? Então, são trabalhadores do nosso lar que estavam encarnados, viveu a encarnação, né, no tempo determinado, e o Dimas, né, que está prestes a encarnar, o André Luiz perguntou se ele completou ali, né, o plano, todo o plano, pelo jeito, não, né? É. Então, E aí, parece que essa palavra parece que chama completista, eles usam no plano espiritual, que são as pessoas que conseguem usar do tempo que lhes foi dado na Terra, da melhor proveitosa, né? maneira, de maneira proveitosa. Que é do livro, segundo livro, né, Missionários da Luz, né? É. Então, vai que o André responde, considerei levemente, terá sido como fui suicida inconsciente? Isso o André perguntando, né? Penetrei nossa colônia nessa condição e, antes de obter a graça do refúgio renovador, experimentei acervos padecimentos. Enunciando tal apreciação, ponderava sobre a tarefa especial de socorrê-los. Razões fortes, de certo, motivariam o esforço que se levava a efeito, mas a informação do orientador desconcertava-me. Se o irmão referido não completar o tempo previsto ao roteiro de obrigações que lhe fora traçado, por que tamanha consideração? Merecia o movimento excepcional de assistência individualizada? Que motivo impediria a esfera superior a prestar-lhe tanta atenção? Olha, Pergunta interessante, hein? Jerônimo compreendeu, sem dúvida, a venenosa preocupação que me dominava o pensamento, mas absteve-se de longas explicações, confirmando simplesmente: não, André, nosso amigo não é suicida. Mais acertado seria silenciar raciocínios suspeitos. Entretanto, meu inveterado instinto de pesquisa intelectual era demasiado forte para que eu me dominasse. Fixando algo confundindo, tornei a perguntar. Esse André, ele é um enxerido, né? é Curioso. tudo por uma boa razão. É a pesquisa. Gente, eu perdi. Na hora que ele pesquisou, qual que foi a resposta do porquê? Ele vai explicar ainda, porque ele perguntou, mas por que então que vocês estão dando tanta atenção para esse homem se ele não usou muito bem do tempo deles, né? Ele foi suicida, como é que fala que ele usou a palavra aí? Suicida inconsciente. Inconsciente, que é quando, né, você acaba danificando o seu corpo com atos que você pratica na atual existência e acaba danificando o corpo, ou seja, e diminui o tempo que lhe foi dado, né, de acordo com as ações que você está na Terra. No caso do André Luiz, ele bebeu muitos excessos, vários excessos, né? E eles falaram que não, que esse não foi o caso do Dimas. Então, agora o André falou, mas e aí? Por que então vocês... O André primeiro perguntou, ele se indagou, né? Foi uma pergunta, ele ficou perguntando para ele, mas ele não completou, como é isso? Por quê? Aí ele perguntou, ele foi suicida? Foi a pergunta que ele fez. Mas o questionamento anterior foi questionamento íntimo, né? Ele não expôs, né? Não falou. Ele só pensou. Vamos ver se Bora ver se vem ele a resposta. Vamos ver. Aí o André segue. Mas se Dimas não aproveitou todo o tempo de que dispunha, não terá também
desperdiçado a oportunidade como aconteceu a mim mesmo? Ótima pergunta, hein? Mas se Dimas não aproveitou todo o tempo de que dispunha, não terá também desperdiçado a oportunidade como aconteceu a mim mesmo? Meu interlocutor estampou no semblante leve sorriso, acentuou compassivo. André, não conheço seu passado e acredito que as melhores intenções terão movido suas atividades no pretérito. A situação do amigo a que nos referimos, porém, é muito clara. Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era lícito utilizar, em virtude do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias na existência a termo. Acostumado desde a infância à luta sem mimos, desenvolveu o corpo entre deveres e abnegações incessantes. Desfavorecido de qualquer vantagem material no princípio, conheceu ásperas obrigações para ganhar a intimidade com as leituras mais simples. Entregue ao serviço rude, no verdor da mocidade, constituiu a família, pingando suor no sacrifício diário. Passou a vida em submissão a regulamentos, conquistando a subsistência com enorme despesa de energia. Mesmo assim, encontrou recursos para dedicar-se aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos que o dele. Recebendo a mediunidade, colocou a serviço do bem coletivo. Oh, glória a Deus, né? Recebendo a mediunidade, colocou-a a serviço do bem coletivo. Conviveu com desalentados e aflitos de toda sorte. E porque seu espírito sensível encontrava prazer em ser útil e, em razão dos necessitados, guardarem raramente a noção de equilíbrio, sua existência converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma. Perdeu quase integralmente o conforto da vida social. Privou-se de estudos edificantes que lhe poderiam prodigalizar mais amplas realizações ao idealismo de um homem do bem e prejudicou as células físicas no acúmulo de serviço obrigatório e acelerado na causa do sofrimento humano. Pelas vigílias compulsórias, noite adentro, atenuou-se-lhe a resistência nervosa. Pela inevitável irregularidade das refeições, distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago. Pelas perseguições gratuitas de que foi objeto, gastou fosfato excessivamente e, pelos choques reiterados com a dor alheia, que sempre lhe repercutiu amargamente no coração, alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. É verdade que não podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física, em atrito com as perturbações que companheiros encarnados criam em incentivo para si mesmo. No entanto, faz-se preciso considerar as circunstâncias em jogo. Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes emissões destrutivas, mantendo-se na serenidade intangível do legítimo apóstolo do Evangelho. Todavia, não se organiza de um dia para o outro um anteparo psíquico contra o bombardeiro de raios perturbadores da mente alheia, como não é fácil improvisar cais seguro ante o oceano em ressaca. Cercado de exigências sedimentais, subalimentado, mal dormido, teve as reiteradas congestões hepáticas, convertidas na cirrose hipertráfica, portadora da desintegração do corpo. Olha lá. Caramba, hein? Ó, vamos Tá parar um vendo aí pouquinho ele? só para ver a resposta, então. Todo mundo entendeu qual que foi, então, o motivo que o Dimas ia voltar para o plano espiritual? Pelo que eu entendi, ele lutou muito a vida inteira, sempre teve uma vida muito difícil, né? Então e depois ele recebeu a mediunidade com carinho e começou a trabalhar na mediunidade. Porém, ele começou a se esquecer de cuidar do próprio corpo, né?
Então, fala aqui que ele não só trabalhava muito, não comia direito, né, não dormia direito, fala que ele teve, por causa acredito, né, por causa dos problemas da vida, vamos dizer assim, vigílias compulsórias noite adentro. Então, talvez ele, nessa história de ficar acordado, preocupado com os problemas, estresse, né, muito estressado com as dificuldades, aí atenuou-se-lhe a resistência nervosa, olha só. Então, aí já fala também nessa parte do nervosismo, talvez ansiedade. Então, tudo isso foi aí acumulando, e não comia direito, e não dormia direito, né? E daí, no final, quando ele fala aqui, né, que não é de um dia para o outro que consegue retomar, né, quando você está passando por uma situação difícil, assim, o seu estado normal, vamos dizer, né, de saúde mental. Então, eu acho que isso também tem agravado um pouco, mas todas as outras coisas que a gente leu aqui com relação a não dormir, não comer, e aí acho que afetou também a parte hepática dele, né? Quem que quer falar? Alguém fala, Hélia? Depois de ouvir o que disse a Ariane, ocorre-me a reforçar uma situação que acho, como estudantes da doutrina, acho muito importante, que é que esse é um caso entre muitos casos, mas uma pessoa nesta vida isso pode repercutir-se na nossa vida, não é? Quantas vezes é que uma pessoa está em piloto automático por diversas necessidades? Olha, eu fui uma pessoa durante toda a minha vida, não é? Sendo uma pessoa que me divorciei não, assim com 32 anos e criar 2 filhos sozinha e sem grandes apoios e por aí fora. Obviamente que eu tive muitas vezes em piloto automático. E vivendo em Portugal, não é? E mesmo aqui, nos primeiros anos, não é? Agora estou mais tranquila, mas foi assim uma vida difícil. Eu não estou a queixar, só estou a refazer essas questões que são muito importantes. É assim, quando houver possibilidade, todos nós, como cidadãos e lindos filhos de Deus, convém pensarmos um pouco nisso, porque todos nós, muitas vezes, não priorizamos a nossa vida, não é? Quer dizer, aquilo que é realmente importante. Há uma espécie de necessidade de salvação do eu, não é? E das situações da vida, que muitas vezes não são fáceis. E a pessoa entra assim num piloto automático, descura o dormir, descuida o corpo, trabalha demasiado, quer fazer tudo, quer chegar a todo lado, fica com a ambição e o ego muito empolgado. E muitas vezes não relaxa, não é? Não relaxa, não toma conta da pessoa, fica enrolado nessa coisa do bem-suceder, do bem-estar, do bem conseguir. Muitas vezes com grande necessidade, mas também é sempre um convite ao meio termo, não é? Acho que isso é importante cada um de nós pensarmos nisso, porque muitas vezes o nosso ego fica assim enrolado nessas ambições do ter e do trabalhar e por aí fora, e não temos tempo para as coisas simples da vida, para meditar, para refletir, para os nossos estudos, para orar, para realmente para as coisas importantes, na verdade, da nossa existência, não é? Foi só o que me apeteceu dizer quando ouvi esse caso. Ouvi, sim, alguém, o Zé ler e depois a Ariane comentar. Obrigada. Sim, eu estava lendo também aqui de novo, uma parte que achei interessante, que foi quando ele fala que ele era trabalhador da mediunidade, né? E ele fala que ele distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago pelas perseguições gratuitas de que foi objeto, gastou o fosfato excessivamente e pelos choques reiterados com a dor alheia, que sempre lhe repercutiu amargamente no coração. Ele alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. Então, eu acredito que ele levava muito para si
a dor dos outros também, pelo que está explicando aqui, né? Pelo que eu entendi aqui, vamos ver se vocês acham que vocês tenham entendido de uma outra forma. Pelo que eu entendi aqui. Tá. Foi isso que eu entendi, né? Ele Sofria muito com o sofrimento dos outros. Não protegeu a mente, não cuidou do corpo, Exato. mas como ele se entregou ao serviço e ajuda ao próximo, foi merecedor de toda a assistência do plano espiritual, né? Então, Sim. que é o mais importante. O coração dele era voltado para o bem, para ajudar o outro, né? Ele vacilou aí nessa parte do cuidar do corpo, mas o coração estava em Cristo, né? Sim. Eu também senti a mesma coisa que o José sentiu, né? Eu prefiro morrer gastando meu fosfato pensando na dor dos outros do que morrer depois com a indiferença da dor dos outros, né? É um alerta para nós sabermos trabalhar, né? Que nós podemos rezar, ajudar de várias maneiras sem levar para dentro da gente, né? Mas sempre trabalhando no bem. Ó, Luca, olha o Chico Xavier. Olha o Chico Xavier. Trabalhou noites a fundo, sem comer, psicografando, igual. E quantos anos ele não viveu? É isso que eu estava pensando aqui quando vocês estavam lendo, sabe? É diferença de como que você usa a energia, mesmo em quantidade de trabalho. Ele trabalhava durante o dia e psicografava até altas horas da madrugada. Olho sangrando e não, vamos, Chico, continua, entendeu? Uhum. Depende aonde que a gente está pondo a nossa energia. Sim. O Leandro quer falar alguma coisa? Pode falar, Leandro. Sim. Só para pegar nesse ponto, só para pegar no ponto da Jomara, eu estava pensando exatamente a mesma coisa, porque como é que você pode, né? Eu estava pensando em Chico, estava pensando em Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Divaldo. Como é que você pode fazer um trabalho de caridade, de humanitário, né, tão grande para tantas pessoas e sem se importar com elas, né? É quase que impossível, né? E a Gilmar deu muito bem o exemplo do Chico. Então, eu acho que, claro, talvez haja maneiras de se fazer, demonstrar a compaixão e cuidar do próximo, né? Também cuidando de nós mesmos ao mesmo tempo, né? E talvez Chico, Divaldo, como a gente sabe, tem problemas de saúde, mas ele busca o tratamento e vai atrás de cuidar da própria saúde. Então, talvez realmente o Dimas, o problema dele tenha sido realmente esse, né? Que ele se preocupou tanto com o próximo e acabou negando a si mesmo. Então, faltou um pouco de o quê? Amor próprio, talvez, né? Mas não quer dizer que ele tenha feito alguma coisa assim errada, né? É só porque realmente ele acabou negando a si mesmo em prol do próximo, né? Então, não deixa também de ser um exemplo muito bonito de compaixão, né? Para o próximo. Mas talvez também um ponto de alerta para nós mesmos, para termos certeza que, além de cuidar do próximo, também estamos cuidando de nós mesmos, né? Sim. A Hélia, você quer falar mais alguma coisa? Só uma ressalva, é que todas as pessoas que foram mencionadas aqui, não é? Essas pessoas reencarnaram em missão, não é? Elas tudo o que se passou dentro e fora delas teve um propósito missionário, não é? Porque a vida de um ser comum, por mais que nos tentemos, enfim, elevar e estudar e crescer na doutrina ou na nossa vida espiritual, nem sempre proporciona à pessoa sair do seu próprio umbigo, não é? Não, nós estamos a falar, vocês mencionaram pessoas que nasceram com tudo organizado no sentido da sua própria missão, com uma missão muito clara, não é? Não há muitos Divaldos, não há muitos Chicos, não há muitas pessoas que marcam a história e o percurso de uma linha espiritual, como aconteceu com esta doutrina espírita, não é? E em tantos outros movimentos elevados que visam Deus e a transcendência deste sofrimento aqui na Terra, não é? Estou de acordo com tudo, mas é só para realçar isso, não é? Porque há muita gente, Sim. as pessoas mais comuns e mais normais, elas muitas vezes trabalham
não há tempo para trabalhar, coitadas, as pessoas por mais caridade queiram fazer, mais bem que queiram fazer, por aí fora, nem sempre é possível também, não é? Isso que você falou também é um ponto a levar também, né, Elia, porque vamos supor, se a gente for querer nós trabalharmos na mediunidade, vamos dizer assim, a gente não pode esquecer, né, de cuidar de nós, como diz o Leandro, amor próprio, porque realmente isso que você disse é um ponto válido, porque esses espíritos missionários, eles têm, né, uma envergadura moral, né, muito grande, e a gente sabe que várias doenças, elas começam no perispírito, então, às vezes, essas pessoas, né, que vêm encarnadas para missões, elas têm já um preparo espiritual muito maior contra essas emissões destrutivas, como eles disseram aí, de energias, né, de energias destrutivas. Então, é difícil, a gente não pode também comparar um Chico como você disse, Madre Teresa, com um trabalhador da mediunidade como nós, que estamos aí começando, a gente ainda precisa se cuidar muito, porque, né, a gente está aprendendo, estamos começando aí a nossa caminhada espiritual, e nessa parte mediúnica também é importante a gente lembrar disso. Pode falar, Elia. E também, Ariane, sim, com certeza, e também tem a ver com uma outra coisa, é que as grandes missões no mundo, não é? Não só na doutrina espírita, como em tantas outras envergaduras, não é? A nível espiritual, as pessoas nascem com a vida certa, no momento certo, no país certo, e com a saúde certa, e com a ética e o espírito certo, não é? Portanto, as coisas acontecem de fora para dentro e de dentro para fora, não é? Eu não Me estou veio a na cabeça invalidar. agora o amar e vigiar, orai e vigiai. Então a gente precisa, se a gente seguir aí a receita perfeita de Jesus, né? De amar uns aos outros e orar e vigiar, e a gente está se a gente nesse caminho, é o caminho certo. A questão do orar e vigiar, da gente, né, se preparar, se alertar, pensamento, e cuidar, o amar aos outros como a si mesmo, também entra essa parte do amor próprio, do cuidado com o nosso corpo, com o nosso templo, que é o nosso corpo, que é a nossa casa temporária aqui do nosso espírito, e se a gente seguir a receita de Jesus, a gente está indo bem, é só seguir. Agora, o duro é a gente seguir, né? Certinho, do jeito que Jesus. A gente está trabalhando, um dia a gente chega lá. Eu vou continuar. Eu não sei se eu não sei se eu concordo assim inteiramente, não. Eu acho que tem gente que dá uma alavancada muito grande na evolução deles, porque aceitou. Todos nós temos, sei lá, pelo menos eu, já tive momentos de fazer certas coisas maiores, e aí hoje eu vejo, recebe toda o impulso da espiritualidade, e de repente vai dando um desânimo, faltou talvez orar e vigiar, e não sei das quantas, lá na época, daí deu aquele desânimo, caiu fora, entendeu? Onde que se talvez eu tivesse feito de um outro jeito, que eu sei que teve as intuições da vida, daí teria também saído de um jeito diferente. Mas do mesmo jeito que está acontecendo com esses espíritos que estão desencarnando, quando eles chegarem lá em cima, eles vão falar, putz, errei, na próxima eu volto, vou ficar mais esperto, entendeu? Só que eu acredito que qualquer um de nós aqui podia ser um Chico, um Divaldo Franco, etc. e tal, mas talvez o que falta, às vezes, um pouco em nós é realmente a dedicação da alma, entendeu? Que a gente ainda falha muito em certas coisas materiais, sabe? A gente Não não digo deixa que ainda. Então, acho que nós falta podemos essa ser parte. Mas todo mundo pode dar uma alavancada. Com certeza, com certeza. Talvez não exatamente sermos como Chico ainda, mas vamos chegar lá, é todo um processo, entendeu? Assim como Jesus preparou
os espíritos que iriam encarnar para ser os apóstolos, existem os outros missionários que estão vindo fazer o trabalho dele, e a gente sabe que nós estamos trabalhando com Jesus, nós também fazemos parte disso. Porém, tem esses missionários que vêm não vêm resgatar, não vêm espiar, eles vêm como prova, vêm trabalhar em outra maneira. Nós sabemos que esse faz parte de alguma das encarnações, que são pessoas que talvez não precisem reencarnar para espiar, mas elas vêm para provas, né? E que não é o nosso caso, a gente ainda está espiando, mas a gente chega lá, já estamos chegando. Não estou falando que não podemos ser assim, é só uma questão de tempo e de oportunidades. Como você disse, aproveitemos as oportunidades da melhor maneira e vamos errar, claro, nós estamos aqui para isso, a gente vai errar, levantar e continuar. Essa é a lei, né? A gente não para nunca, o progresso é inevitável, né? Sim, o progresso é inevitável e a unicidade do ser humano é unicidade, ninguém é igual. Ninguém Exato. vai ser um Chico, ninguém vai ser um Divaldo, porque o mundo, o progresso, a evolução vai requerer outro tipo de situações de nós e de todos os peregrinos e as pessoas que são do bem, não é? Porque nada se repete, tudo se transforma, não é? São Exato. exemplos maravilhosos, como Jesus, como tantas outras pessoas, mas a evolução vai-nos ditando todos os dias como é que os futuros missionários irão ser, não é? Porque o mundo está constantemente a evoluir, considerando os bons modelos que foram, naturalmente, não sei se me estás a entender. Bom, então eu vou voltar aqui, ele acabou de explicar aqui, então, o processo, o que aconteceu com o Dimas. José, você está aí ainda? Você pode continuar lendo para nós? Então tá, continua André. Interrompeu-se o orientador e, como me sentisse fundamente envergonhado pelo paralelo que inadvertidamente estabelecera, Jerônimo acentuou. Segundo observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. A visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame acurado dos efeitos, mas a visão divina jamais despreza minuciosas investigações sobre as causas. Tá bem, né, gente? Calei-me humilhado. O hábito de analisar pessoas e ocorrências unilateralmente, mais uma vez, me impunha proveitosa decepção. Naturalmente, o assistente conhecia minha antiga posição, estaria informado de meus desvios anteriores, mas dignava-se evitar-me desapontamento mais fundo com referências comparativas. Assomaram-me recordações do passado, mais nítidas e esclarecedoras. Inegavelmente, conduziram a minha última experiência como o melhor me pareceu. Tomava refeições calmas e substanciosas, a horas certas. Dera-me a estudos prediletos. Dispunha de meu tempo com rigorosa independência nas decisões. Cerrava a porta aos clientes antipáticos quando me faltava disposição para suportá-los. Nunca molestara o fígado com cumprimentos alheios, porque era ele pequeno para conter as vibrações destruidoras de minhas próprias irritações, ao sentir-me contrariado no ponto de vista pessoais e, sobretudo, aniquilara o aparelho gastrointestinal pelo excesso de comestíveis e bebedices aliados à sífilis, a que eu mesmo dera garida levianamente. Havia, portanto, muita diversidade entre o caso de Dimas e o meu. O dedicado servidor do bem empregara as possibilidades que o céu lhe confiara em benefício de outro. Quanto a mim, centralizado em mim mesmo, gozar essas possibilidades até o clímax, perdendo-me pela abusiva saciedade. Eita, nossa. Jerônimo era, porém, suficientemente bom para não comentar realidades tão duras. Eita, o Jerônimo era paciente, hein, cara, com o André. É afirmando
reafirmando a generosidade espontânea que o caracterizava, desarticulou minhas impressões desagradáveis, tangendo assuntos novos. Tá vendo só? O André, Interessante, né? o André tentou se comparar, né, ao Dimas, e aquele negócio, ele já veio com um olhar, assim, do lado negativo, né? Aí o Jerônimo passa em mente, rapaz, o que você está falando? Dimas trabalhou até exaustão, ajudou o próximo, esquecendo de si mesmo. Você acha que ele não tem, né, não é merecedor dessa ajuda? Seguindo. Em breve, chegávamos à residência do enfermo, cujo estado era gravíssimo. Quem agora que vai jogar? Na casa de quem? Ele não estava na casa do Dimas? Não, eles estavam conversando antes de ir para a casa do Dimas, né? Então ele queria, o André queria saber por que né? Antes deles irem para a casa do Dimas. Isso aí foi essa conversa que eles tiveram antes de chegar na casa dele. Tá. Ele estava a caminho e estava fazendo as perguntas. Mas só antes de você começar, eu só queria fazer um comentário a respeito dessa reflexão que André teve. Foi muito bonita, né? Porque você vê, primeiramente, a primeira impressão que ele teve foi já, logo de cara, já falar, ué, mas por que esse, né? A gente está vindo aqui, vamos dar atenção para esse cara, se esse cara não fez o que deveria fazer. Ele também foi suicida? Não, ele não foi suicida, mas e por quê? Você vê, então, depois que o Jerônimo explicou para ele, ele teve essa reflexão, e olha que bonito que foi, né? Ele entendeu não só que foi uma maneira diferente, né, que o Dimas vai desencarnar, porém um trabalhador, e ele mesmo não só entendeu, mas ele meio que ficou quieto, depois de tudo que ele escutou, ele ficou bem quietinho, e o Jerônimo, por ser, né, talvez uma pessoa generosa, não quis comentar, porque lógico que a gente sabe que no plano espiritual as pessoas conseguem se comunicar pela mente, então o Jerônimo sabia o que o André estava pensando ali na hora, estava entendendo as reflexões que ele estava fazendo, mas ele resolveu mudar de assunto para não deixar, para não constranger, vamos dizer assim, o André, né? Mas foi muito bonita essa reflexão. Mais uma vez, a gente tem que leva a gente a pensar sobre essa coisa da gente julgar as pessoas sem saber de toda a situação. Às vezes você conhece alguém, uma pessoa que é uma pessoa chata, uma pessoa que tá, né? A gente não sabe o que está acontecendo, ou o que está por trás, ou sei lá, enfim, qualquer situação não é uma situação porque a gente precisa repensar antes, né, da gente falar. Às vezes a gente precisa manter mais o silêncio, ou então tentar não tomar decisões ou falar coisas precipitadas, às vezes sem saber. É muito difícil ainda para a gente, né? Alguém levantou a mão? O Leandro, pode falar, Leandro. Não, você falou basicamente tudo que eu queria falar. Mas porque é verdade. Olhando, se analisarmos, né, esse já é o 4º livro. Não vou dizer, eu não pretendo aqui dizer que sei exatamente quanto tempo que André Luiz já estava em nosso lar, né, nessa altura. Mas já estava lá um tempinho. E se ele foi ainda capaz de julgar o Dimas pela aparência exterior, o que dirá de nós? Que ainda estamos aqui, né, se arrastando pela crosta terrestre, né? Vamos assim dizer, de uma maneira pesada, com todas as nossas impurezas, com a nossa casca, né, carnal, que muito ainda nos limita, né, espiritualmente, a nossa visão, o nosso entendimento, né? Ele estava lá, e foi como você falou. Jerônimo percebeu o pensamento de André Luiz, né? De tudo que estava passando na cabeça dele, né? Dos julgamentos, das primeiras impressões, né? Então, para mim foi uma lição muito importante ter visto isso, porque fala muito também do meu comportamento. Será que eu não estou fazendo a mesma coisa com aquele irmãozinho ou irmãzinha que vai lá no centro, que eu vejo pela primeira vez e começa, nossa, por que ela está fazendo isso? Por que ele fez aquilo? Né? Sem saber o que aquele irmão, aquela irmã está passando, né? Sem saber a história. Muita gente, às vezes, tem uma atitude ríspida na vida porque foi muito maltratada pela vida anteriormente.
e a gente não entende. A gente já pensa, nossa, aquela pessoa super rude, né, mal educada e não sei o quê, ai, nem gosto dela ou dele. Mas será que a gente está tentando entender o lado do próximo também, né, e mostrar e trabalhar a nossa compaixão, né, desse lado, ou estamos apenas saltando direto para o julgamento, né? Então essa passagem me fez pensar muito nisso. Obrigado. Obrigada, Leandro. Você quer ler mais um pouquinho, José, por favor? Vamos seguindo. Obrigado, pessoal, pelo comentário. Em breve chegávamos à residência do enfermo, cujo estado era gravíssimo. Alguns amigos desencarnados velavam, atentos. Iluminada entidade que evidenciava grande interesse pelo agonizante, acercou-se do assistente, indagando se o decesso fora marcado para aquele dia. Sim, esclareceu o interpelado. A resistência orgânica terminou. Estamos autorizados a aliviá-lo. O que faremos hoje, aliviando-lhe o tardo pesado da matéria densa? A interlocutora consultou ainda sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiados da missão cumprida pelo moribundo, que lhe desejavam testemunhar carinhoso apreço no derradeiro dia carnal. Olha, gente. A interlocutora consultou ainda sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiados da missão cumprida pelo moribundo, que lhe desejavam testemunhar carinhoso apreço no derradeiro dia carnal. Caramba, será que são beneficiados encarnados? Pelo que eu entendi, deve ser pessoas que ele tinha ajudado durante o processo da mediunidade dele, no trabalho mediúnico. Então, talvez eles iriam reunir ali espíritos que foram ajudados por ele no trabalho mediúnico, e eles desejavam estar ali para ajudar ele nesse processo de desencarnação. Nossa, cara, o Dimas era bem querido mesmo, né, cara? Minha amiga compreende as dificuldades inerentes ao assunto, respondeu o nosso dirigente com gentileza. Se Dimas estivesse plenamente senhor das emoções, não sugeria inconveniente algum. Entretanto, ele permanece agora sob agitações psíquicas muito fortes. Conhece o fim próximo do aparelho carnal, mas não pode esquivar-se de súbito às algemas domésticas. Teme o futuro dos seus. Conserva-se em total descontrole dos nervos e enlaça-se nas emissões da inquietude da esposa e dos filhos. Cremos ser inoportuna essa visita compacta no decorrer das atividades da desencarnação, mesmo em se tratando dos melhores amigos do doente, para que se lhe não agrave o descontrole mental. Dimas poderá, não obstante, ser amparado pelo afeto dos que por ele têm afeição, logo se desfaça do corpo grosseiro. Além disso, sugiro que manifestação de carinho, merecida e justa, seja prestada por quantos o estima no dia em que nos deslocarmos da casa transitória de Fabiano para regiões mais altas. Nosso irmão e cooperador descansará ali sob atencioso cuidado, junto de outros amigos em condições análogas. Não faltaremos com aviso prévio sobre sua partida, para que se congreguem conosco os seus afeiçoados, na prece de reconhecimento que elevaremos ao Todo-Poderoso. O consulente manifestou sincera satisfação e assentou. Bem lembrado. Esperaremos a comunicação no instante oportuno. Logo após, despediu-se, afastando-se ao lado de outros visitantes de nossa esfera, que nos deixavam agora campo livre para a nossa necessária atuação. Então outro grupo de nosso lado estava lá, né? Acho que tinha outras pessoas lá, né? Já ajudando nessa parte no processo de desligamento, eu acho, aqui do corpo por espírito. E tinha uma equipe do nosso lar responsável em auxiliar o desencarne, né? E tinha um outro grupo que, amigo do Dimas, queria estar lá nesse momento ali, importante, né? Nossa. Você viu como que a notícia corre? Se a gente é bom, vai vir gente querer ver a gente? Tá vendo? Lá também tem um WhatsApp. Todo mundo sabendo. O Dimas está vindo, galera. Vamos lá.
Do mesmo jeito que a gente avisa as reuniões aqui no WhatsApp, lá também fala, olha, o Dimas está partindo. Ah, eu quero ir, eu quero ir. Tá, vou organizar. Ó, não dá, vamos esperar. O transe era, sem dúvida, melindroso. A esposa do médium, ao pé dele, não obstante prolongadas vigílias e sacrifícios estafantes, que a expressão fisionômica denunciava, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo força de retenção amorosa que prendia um moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Jerônimo apontou-a bondoso e explicou: nossa pobre amiga é o primeiro empecilho a remover. Improvisemos temporária melhora para o organizante, a fim de sossegar-lhe a mente aflita. Somente depois, de semelhante medida, conseguiremos retirá-lo, sem maior impedimento. As correntes de força, historizadas por ela, infundem vida aparente ao centro de energia vital, já em adiantado processo de desintegração. É o que você falou na reunião passada, né? Que antes da pessoa falecer, ele tem uma melhora súbita e boa, né? E desencarna. Foi exatamente o que você falou, né? Para acalmar o coração das pessoas ali em volta, né? Dos familiares. Será que é para acalmar o coração ou para eles saírem de perto? Porque isso aconteceu com a minha avó. Ela deu uma melhorada, daí minha mãe falou, vou lá em casa tomar um banho, aí ela partiu. Só estavam precisando que minha mãe saísse de perto. Eu acho que talvez seja um pouco das duas coisas, para acalmar o coração das pessoas que estão ali perto, porque as energias ficam mais, né, tranquilas para a pessoa partir, e também para talvez fisicamente as pessoas saírem de perto, que às vezes está ali em cima, fica naquela choração, naquela agonia, naquele desespero, e os trabalhadores estão querendo trabalhar, às vezes não conseguem, né? Então, às vezes seja um pouco das duas coisas, como você disse. Pode falar, Leandro. Não, é a Val. É a Val, desculpa, Val, fala. Eu queria falar que o meu pai sempre dizia que, na verdade, a espiritualidade trabalha mesmo para afastar a gente um pouquinho, porque diz que a gente fica prendendo as pessoas quando eles estão para desencarnar, e uma prova disso é que quando você vê nos hospitais, as pessoas geralmente desencarnam no meio da noite, porque é quando os familiares vão para casa, vão dormir, vão descansar, e isso acontece já dessa maneira mais organizada. E o próprio André Luiz fala, né, que durante a noite o trabalho, a atividade espiritual é muito mais intensa, porque como exatamente o que você disse, Val, que as pessoas estão dormindo, então fica muito mais fácil a das pessoas do plano espiritual trabalhar em todos os pontos, em vários pontos, né, então, por causa das energias, de emanação de energia, enfim. Ô, gente, acho que é melhor a gente parar por aqui, que falta só 4 minutinhos, e eu acho que a gente deixa para a desencarnação mesmo dele, do Dimas, a gente deixa para cenas dos próximos capítulos. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse estudo de hoje? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ou tá todo mundo tranquilo? Não? Então tá joia. Alguém gostaria de fazer, então, a nossa oração final? E o silêncio. Nessa hora todo mundo fica quietinho. Tá, joia, eu vou fazer. Oh, tá, obrigada, Hélia. Pode fazer, Hélia, por favor. Ok. Então, cá estamos nós uma vez mais, depois destes estudos maravilhosos. Se conseguirmos elevar ainda mais os nossos pensamentos e o nosso coração para o Nosso Senhor, para as vibrações divinas, para os maravilhosos benfeitores, para os nossos espíritos amigos, para aqueles que não puderam estar hoje neste grupo a estudar connosco, para todos os seres visíveis e invisíveis, que haja paz, tranquilidade, amor, carinho entre as várias almas, uns encarnados, outros não encarnados, aproveitando os estudos que todas as pessoas que desencarnam e que estão a desencarnar neste momento no mundo, que tenham uma maravilhosa passagem
uma passagem em paz, uma passagem tranquila, assim como todos aqueles que estão a nascer neste mundo, que venham por bem, que se juntem à nossa egrégora de paz e tranquilidade e interesse pelos valores bons valores deste planeta, pela regeneração da Terra, por esta terra amiga que muitas vezes não é bem cuidada. Este grupo possa vibrar em sintonia para que todos esses valores maravilhosos dentro dos nossos corações, dentro do próprio planeta, possam vibrar mais alto todos os dias, cada vez mais e mais e um pouquinho, para nos juntarmos a todas aquelas almas que estão no além e a todas as pessoas que estão encarregadas de nos deixar estes maravilhosos estudos para que possamos aprender mais e mais e mais, para que possamos crescer dentro e fora, para que possamos brilhar dentro do nosso íntimo com carinho, amor, tranquilidade. Que estes estudos sejam uma oração dentro dos nossos corações, que sejam um apaciguamento para as nossas mentes tantas vezes inquietas. Que Jesus esteja conosco, que os grandes espíritos maravilhosos possam derramar um pouco da sua luz e da sabedoria nesta egrégora que nós tentamos concretizar, tornar forte, tornar amorosa, tornar vibrante, para que a nossa doutrina seja mais e mais forte, mais sábia, mais tranquila, mais amorosa, mais caridosa. Que os nossos corações e as nossas mentes sejam envolvidas neste amor caprichoso, Deus Nosso Senhor. Que seja mais e mais tranquila as nossas vidas, para que possamos mais e mais trabalhar no bem, para que esse trabalho seja mais e mais profundo, dentro e fora de nós. Mandamos um grande amor e um grande sentimento profundo também para todos aqueles que não conhecemos, mas que existem como nossos irmãos, que estão à procura de um pouco de luz, naqueles momentos de sofrimento, naqueles momentos de doença, de sofrimento extremo, de guerras. Um bem-aja de amor e tranquilidade também para todos os momentos dos líderes que governam o nosso mundo. Que tudo seja e que tudo se proponha a juntar no nosso amor grande e para a evolução do nosso lindo planeta, para que ele regenere calmamente. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigada, Hélia.